Sejam bem-vindas e bem-vindos, eu sou André Mendes e você está no canal Constante Plano. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico rotação e momento angular, com o tema torque. Ao pensarmos em rotações, vamos procurar uma grandeza que desempenhe um papel análogo ao da força. Uma das formas de se definir força no movimento linear é dada pela variação do trabalho em um deslocamento. Análogo da força para as rotações seria uma grandeza T, de tal forma que a variação do trabalho realizado em uma rotação infinitesimal será T de θ. Para fixar a ideia, considere uma chave rígida girando em torno de uma extremidade fixa sob a ação de uma força. Essa força faz um ângulo φ com a direção de R. Em uma rotação infinitesimal de θ, um ponto P qualquer que pertence à chave sofre um deslocamento infinitesimal ds, que, como já foi visto, pode ser considerado uma linha reta no caso de rotações infinitesimais. Podemos decompor a força F em duas componentes. Uma componente paralela a R, dada por F cosseno φ, e uma componente perpendicular a R, dada por F seno φ. Percebam que somente a componente perpendicular da força é eficaz na produção de rotação. A componente paralela faz apenas uma força de tração na barra, que por sua vez será absorvido por ela. O deslocamento infinitesimal ds é dado por R de θ, onde R é o vetor posição do ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação, chamado de braço da alavanca. O trabalho em um deslocamento infinitesimal ds é dado por F perpendicular ds. Substituindo a componente perpendicular e ds, temos variação do trabalho igual a F seno φ R de θ. Reorganizando, variação do trabalho igual a FR seno φ de θ. Trabalho é dado por T de θ. Substituindo, T de θ igual a FR seno φ vezes dθ. Simplificando dθ, finalmente, a grandeza T será dada por FR seno φ. Percebam que nesta relação, quanto maior o braço da alavanca, menor a força necessária para produzir rotação. Assim, quando empurramos uma porta, poupamos mais esforço quanto mais longe do eixo de rotação o fizermos. Isso explica o fato das maçanetas serem colocadas o mais distantes possíveis do eixo. A grandeza T foi introduzida como um análogo à magnitude de uma força no caso das rotações, e sabemos que a força é um vetor. Desta forma, FR seno φ nos dá o módulo de um terceiro vetor resultante do produto R vetorial F. O vetor T foi chamado de torque da força em relação ao ponto fixo. A palavra torque vem do latim torquere, que significa torcer. As dimensões do torque são as mesmas do trabalho, que no sistema internacional é Newton vezes metro. Entretanto, torque e trabalho se tratam de grandezas físicas totalmente diferentes. O trabalho é dado por um produto escalar, logo é uma grandeza escalar. O torque é definido por um produto vetorial, logo é uma grandeza vetorial. A direção e o sentido do torque têm um significado importante na física, indicam a direção da rotação. Vejamos um exemplo de uma força F aplicada em uma chave e explicitando as suas componentes. Vamos também explicitar as componentes do vetor R. Fazendo R vetorial F, temos o seguinte determinante 3×3. Como F perpendicular está na direção e sentido -i, a rotação será anti-horária. Resolvendo o determinante, chegamos ao seguinte resultado: T igual a F perpendicular R
na direção K positiva. Ou seja, o torque é um vetor saindo da tela. Se invertermos o sentido da componente perpendicular da força, a rotação será em sentido horário. Temos o seguinte determinante 3/3. Ao resolvê-lo, o torque será dado por F perpendicular R na direção K negativa, ou seja, um vetor entrando na tela. Concluímos então que se mudarmos o sentido do vetor torque, mudamos o sentido da rotação. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.